Olá, aqui é o professor Daniel Brito e eu quero neste momento dar continuidade aí num estudo maravilhoso, no estudo aonde a gente vai tratar de doutrinas. E você já deve ter visto, se não viu, você clique aí no vídeo que está a martiologia, que é a doutrina do pecado, onde eu falo um pouco ali sobre a origem do pecado, né? Como é que a gente se tornou devedores de Deus, como é que realmente a humanidade ficou em dívida com Deus, né? Agora eu quero falar de uma outra doutrina sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você aí que está me acompanhando, dá o teu like, tá bom? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Então eu quero começar falando o seguinte: como é que funciona essa doutrina? Como é que funciona esse plano de salvação? Muitas pessoas, né, chegam a abordar outras para falar de Deus, do plano de salvação, mas nem elas mesmas, né, conseguem de fato, né, explicar o plano de salvação. Então eu quero aqui neste momento explicar um pouco deste plano. Mas primeiro eu quero falar o seguinte para você: que Deus quer imputar justiça no homem. Deus, ele sempre quis, essa é a vontade dele, né? Ele sempre quis acreditar algo, ou até mesmo atribuir para nós o direito que a gente tinha, mas um direito que foi perdido, né? Nós não somos justos, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Nós perdemos, então, essa virtude, nós perdemos. Então, para ser justo hoje, eu tenho que aceitar o plano de salvação, crer no Senhor Jesus, seguir ali o modelo de Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, para que eu possa verdadeiramente, cada dia, ser acrescentado em mim belíssimas coisas através do Espírito Santo, e assim eu ficar com um plano de salvação seguro em minhas mãos. Uma coisa importante também que eu quero passar para você, que para cancelar nossa dívida, essa dívida lá atrás, falei do pecado de Adão, falei sobre o pecado original, né? Então, para que seja cancelada essa dívida, nós precisamos do perdão de Deus. Através de quê? Através do meu esforço, através das obras que eu vou fazer? Não, é através da graça do Senhor Jesus Cristo. Primeiro vem a graça, né? Depois, com nossas atitudes, passo a passo, e aí sim nós vamos adquirindo este plano tão lindo e maravilhoso. Efésios, se você tiver com a sua palavra, com a sua Bíblia, palavra de Deus, Efésios, 1º capítulo, versículo de número 7, está escrito: em que temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Eu gosto de Efésios também, lá no capítulo 2, versículo 8 e 9 também, a Bíblia está escrito na Bíblia: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta a pessoa dizer: não, eu sendo bom, eu fazendo boas obras, eu já estou garantido, né? O meu espaço já está garantido lá no céu, tá entendendo? Muito cuidado com isso, porque não é pela obra, né? Senão o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez, carregar aquela cruz, ser crucificado, seria em vão ou seria desnecessário, já que pela obra, fazendo boas obras, né, eu já estaria salvo, sendo assim. Mas não é assim que funciona, né? Nós primeiro recebemos a graça. Primeiro o Senhor Jesus veio pagar a dívida. Eu vou pagar a tua dívida, né? E aí você fica, né, interligado comigo, fica interligado comigo, e aí sim você vai adquirir esse plano de salvação. Então é mais ou menos isso aí. Deus, pela sua misericórdia,
ele remove de forma eficaz. Isso é uma outra coisa assim, muito importante que eu quero passar para você. Que Deus, pela sua misericórdia, ele remove de forma eficaz e satisfatória nossa pena. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Através do quê? Da morte do seu Filho, Jesus Cristo, né? Que sofreu castigo pelos nossos pecados, né? Que passou o que passou, né? E tudo isso no seu próprio corpo. Ele sentiu dor, tá? Jesus sentiu dor, Jesus se entristeceu, Jesus chorou, Jesus ficou irado quando, né, aqueles fariseus hipócritas, né, falaram tantas asneiras. Então, Jesus, ele era filho de Deus, mas temos que entender que ele se fez carne, então ele tinha aquela parte humana dele. Tá? Então ele sofreu tudo isso por nós. Lá em Isaías 53, versículos 5 e 6, vai dizer que foi no seu próprio corpo, na sua própria carne, ele padeceu, ele sofreu todas essas coisas. Mas tudo isso para quê? Para que a gente, né, para que Deus tirasse essa pena nossa de morte, vamos dizer assim, né? A gente tivesse a oportunidade de ser livre dessa pena de morte, né? E obter a vida. Claro que eu não estou falando morte física aqui, eu estou falando da morte, da segunda morte, né? Que depois, para quem acha que tudo aqui acaba-se quando morre, está muito enganado, né? Existe após a morte ainda uma outra vida. E aí existe uma segunda morte, entendeu? Então, se você... E isso a palavra de Deus nos ensina. Então, se você quer garantir, morre aqui, mas quer garantir uma vida eterna, então você precisa, né, se alinhar com Deus para receber, né, esse prêmio que já foi um prêmio muito doloroso, porque foi nos dado pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, tá? Uma coisa interessante que com isso, a remissão da pena, né, através da justificação, ela vem ao aceitar a morte de Cristo. Quando eu aceito a morte de Cristo, eu recebo a remissão da pena. Que lindo esse projeto de Deus. Que lindo esse plano de salvação, né? Então, uma vez com isso, uma vez a dívida é paga, né? Aí sim nós somos justificados, né? Aí sim nós não devemos mais nada. E a fé será o quê? A condição para eu receber essa justificação. Ah, então existe condição? Olha, eu quero já deixar claro aqui uma coisa para você. As promessas de Deus, a maioria são condicionais. Inclusive o plano de salvação. Existe uma condição, né? Foi dado o plano pela graça de Deus, ok. Mas existe uma condiçãozinha. Eu preciso aceitar que Jesus morreu por mim. Eu preciso crer no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre os passos para a salvação, onde você tem que ter o arrependimento, onde você tem que confessar seus pecados, né? Então, existe uma série de coisinhas ainda para você abraçar de fato este plano tão lindo e maravilhoso que é o plano de salvação, tá? Já que Deus, então, redimiu toda a raça, tá lá em Hebreus capítulo 9, versículo 12, tá? Quero deixar isso bem claro para você, que Ele, né, o Deus Todo-Poderoso, redimiu toda a raça. Plano de salvação é para todos, né? Então, a gente saímos, então, né, da posição de devedor, de condenado para justificado. Deus revoga o castigo, né, no caso dos que creem em Cristo, tá? Então, acontece assim, né? A gente passa a não ser mais devedor, a gente sai de devedor e passa a ser pessoas que estão justificadas quando nós cremos em Cristo. Isso está lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 1.
33, 34, Atos capítulo 13, versículo 38 e 39, ok? Então, pastor Daniel, eu posso dizer que nós éramos estranhos, né? E inimigos por causa das nossas obras, né? Sim, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Mas Deus nos reconciliou, né? Vem de Deus a iniciativa, eu preciso guardar isso. Vem de Deus a iniciativa, tá? De reconciliar o homem com ele mesmo. Veio de Deus, partiu de Deus, tá? De remover a inimizade, de remover essa separação que foi feita por causa do pecado. E isso eu encontro em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 e versículo 21. E também veio da parte de Deus promover a paz, como também está escrito lá, Colossenses 1 capítulo, versículo 20, versículo 21 e versículo 22. Outra coisa importante que eu quero falar para você. O homem sem Deus está preso. O homem sem Deus está algemado, né? Com correntes ao próprio inferno, tá? Então, quando nós estamos no estado de pecado, não aceitamos ainda Cristo, não aceitamos que Ele é o Filho de Deus, não nos arrependemos, quando não ainda confessamos, então a gente fica ainda sendo que escravo do pecado, né? É como escravos em servidão a outro senhor. João 8, 44 fala isso, né? É muito estranho a pessoa dizer para mim, não, eu já sirvo a Deus e vive pecando, né? Vive ainda no pecado, no lamaçal de pecado. Então ele está enganado, ele não está servindo a Deus, ele está servindo a outro senhor. Então você vai lá em João capítulo 8, versículo 44, você vai ver isso aí. Então, portanto, todos nós, portanto, necessitamos da redenção, né? De redenção, tá? A gente não pode alcançar a libertação por esforço próprio. Eu não posso alcançar por esforço próprio, né? Então, a redenção, ela vem de Deus. Isso eu encontro também lá em Romanos, no capítulo de número 7, versículo 14. Tá? Mais uma coisa que eu quero deixar para você. A santidade, ela é o mais importante atributo de Deus dado ao homem. Tá? O crente deve ser santo em seus pensamentos, ações e atitudes perante Deus. E deve estar sempre junto da verdade, conforme está lá em João, capítulo 17, versículo 17. Tá? A ideia básica de santificação na Bíblia é separação, eu ficar de fato separado do pecado. Então, eu já até fiz um vídeo, né, a respeito de santidade. Eu falo um pouco de santidade. Tá lá, inclusive, no vídeo onde está com o tema Ser moderno é pecado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tem que ficar atento a isso, tá? Concluindo aqui essa pequena introdução sobre a doutrina da salvação, soteriologia, Jesus, ele não deixa qualquer dúvida sobre a necessidade absoluta, tá, do novo nascimento, né? Se eu não nascer de novo, fica difícil, de fato, eu abraçar este plano de salvação, tá bom? Então, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 3, versículo 5 e 6. Então, eu preciso nascer da água e do Espírito, tá? Se deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você pode ficar tranquilo, porque ele vai produzir, porque ele produz em nós um novo ser moral ou espiritual, né? E isso tudo resulta em quê, pastor Daniel? Na manifestação de um caráter inteiramente novo. E é isso que Deus quer de nós. Um novo caráter, tá? Um novo homem, uma nova mulher. Então eu quero aqui finalizar, concluir este estudo, né? E dizer para você
que você pode pesquisar sobre mais sobre a doutrina da salvação, sobre a soteriologia, que é algo extremamente fantástico. Então fique na graça de Deus, um forte abraço.